Diak loron diak ba kolega sira hotu iha ne bere ita bo sira iha. Aspera kata ita bo sira isin diak na fating tambah maromak ne be ita hadora sempre acompanha ita. Diak matera ne beke ita liona mak matera ida nara reflecte an. Agora ita tama ba matera ida nara dados analisa dados nebe maita continua. Analisa dados na definição makhanesan maneira atu elabora dados sa informação hodinune característico ga o halo kusi dados ne bele fácil atu compreende no iha benefício atu responde problemas nebe na kaito pesquisa nebe ita tu foti dados ne esa para dados ne nessa informação ida nebe ta coleta ori dune bele fo responde fácil ba problema ne beki ita tu halo pesquisa ba. E depois ninia lalak masih halo observação. Atu foti dados ita se halo observação. Tur cientista de naran Sugiono iha tinan 2013 even hate kata observação laos badet ema mai be vamos objeto natureza nia nebe dados ne bita foti belemos halali ba ema nomos ba objeto ne be que usi natureza sada detma nesang afeta ga halo caso ne acontece. E depois técnico coleta dados ne técnico coleta dados observação halo banhira pesquisador respeito no comportamento humano, processo, serviço, sintomático, natureza no banhira responde nebe observa lado bot. Nebe técnico nebe kita halo mas kita precisa compreende ga respeita ba comportamento humano. Nebe banhira ta foti dados labele se benefício det baita, mas be sai fali eman nebe que sai itania instrumento sira sai anessa vítima ba itania pesquisa. Nemak iha sugion cientista da sugion hatete. Nebe precisa foti dados precisa compreende humano que respeito. E depois processo de implementação acumulação dados. Dados nebe kita foto na ita se halo implementação. Neba observação nia papel halo participação iha lia inglês até tem kata participated observation. Neba ita se bolo tema halo participação horinita halo observação horinita bel hatene ida nebe mak bele responde ba itania caso ga ida nebe mak kita bele hodi halo observo de halo caso atau resolve caso de. E depois, pesquisador envolvido com a atividade lor humano deve se halo hela observação ou seja, nessas fontes, dados pesquisa e observação, não participação, pesquisador laos de se envolvido observação independente. Nesse sentido, se pesquisador itu precisa observa diretamente ba iha campo. Labele foti dados narang tau dit ba tama saida ita seba observação iha paciente neuma ou selai direta bahare paciente usuni família sira e nomos ema sira nebeke atu saya nesang itania instrumento atu hal pesquisa. E depois técnico analisa dados mahanesang atu halo analisa ba dados objetivo elabora dados fusi informação hodinune característico ga halok sa usi dados ne bele fácil atu compreende no ita benefício atu responde problemas ne be na kaito atividade pesquisa na kaito descrição dados no mos atu halo induksi ou halo conclusão com a característica população baseia ba dados ne be hetang usi sample ga o representante estatística. Dados sirane ita se hetang banghira ita informação sirne be que ita acumula onaga ita halo elabora tiana ita se halo
analisa ba konaba dados sirane. Ne para itabele foti decisão konaba dados sirane ou insa itabele halo pesquisa ba caso idane. Nema kanesang tempo liba balung su perguntas, descripção dados no atu mos atu halo induksi, no mos ita se compreende halo conclusão konaba característica população. Nebita se hareliu ba geraliu e depois ita fila fale compreende específico. Cada vez ita foti dados gato halo conclusão né, ita hareliu específico depois ma kita ba geral. Razão tama saida ida nesira ma informação sir nebe kita hetang ida nebe ka nesan sai abstrato ga sample ga contoh nebe kita usa ou de halau itania pesquisa. E depois implementação e a entrevista. Entrevista ne precisa iha tuir estrutural. Ga iha etapa por etapa nebe ma coleta dados setangona ho com certeza konaba informação sai de det mak hetang esse instrumento nebe preparado ona utiliza instrumento hanestan tape record ga itahne balung usa nessa telefone belemos essa para tu grava desenho ga foto ita asai ne foto nomos ihamos brosur balung matéria sensor ta ida nebe ita usa ne ita kuliah konaba essa o enreda tu coleta dados usa entrevista e depois entrevista nebe que la estrutural ohine essa estrutura nebita precisa grava precisa mas desenho balong ita sai mas bela estrutural mak nebe ita se la usa guiaunga matadala nebe ka tu halo pesquisa halo entrevista nebe que ita se usa coleta dados sistemático completo atu coleta dados ne ita se halo anesang telefone usi telefone e não mostra te se situação na condição entrevista nessa ita se direta ba iha ema nebe que enfrenta problema ga caso vida ne la estrutural da e depois objetivo analisa dados masaida ne objetivo mak dados mak nessa halo descrição dados normalmente iha forma frequência medida tendência central nomos medida de pressão hodinune. Hodinune atu bela compreende características dados usi estatística atividade no descrição dados nebe se halo discussão e estatística descriptivo bele hodi descreve. Nebe ita bele hare dados sira ne objetivo ensa para ita bele se halo frequência ita nebe que medida ita bele hare ita bele ukur ita mos ita se halo informação ita nebe que dia ema bele compreende liutang odi dune sira bele compreende konaba caso nebe que sira enfrenta ela e depois halo induksi ou fonte conclusão konaba característica população baseada dados nebe hetang usi sample ita hatene sample ne nia nessa nia exemplo de artinya ne específico liu nebe nia fonte específico ne bela halo resumo ga conclusão konaba buatida barak liu anesang iha sef suku ida ne fonte ema ida det nia bele halo sai sample ba característica ga iha sef suku ida ne bang ema sira ne bani ne característico insa e depois conclusão ne vê que normalmente foti halo baseia ba estimação ho de provas examina hipóteses o ensaio hira conclusão ne vê que foti ne baseia ba itania desconfia ga buat ne vê que acontece ho de dunita bele halo provas los kalai ho ne desconfia ne baniane los kalai ga buat nesse sala e depois o nune bele foti conclusão bele compreende kuliah konaba pesquisa etapa no processo proceduralmente analisa dados primeiro
coleta dados no husi instrumento coleta dados. Nema kanesa ita nundar enfermeiro, ita se coleta dados né, ita se usa buat tidak narang formato assessmento. Assessmento ni iha neba buat barak ita se kuliah neba, or sida ita se continuato neba. Depois turma itang etapa editing. Ga editing ita kerek buat ni sira nebe kita hetangan. Wanghira iha terceiro ita se halo coding. Coding hanesan prosesso identificação ga clarificação cada perguntas ida no iha instrumento nelarang. Ita bele klarifikasi fali buatnya los galai. Ode dunia wahira ita tahu na coding atau ita tahu akhirnya kan neba buat tidak nene sela iha errado ida. E depois ba iha itansa informasi wahira ita tu analisa dados informasi dados nebe kau sempre fotene tena ita bosira katak dados ne husi dados subjetivo nebe husi paciente maqueça dados subjetivo ne husi enfermeiro ou enfermeira nebe halo observação nebe makita halo adessa tensi ou koko ninia temperatura por exemplo mak ihane tabel harea mutuk mak paciente que sakata kising manas wanghira bafal iha data o dados o ita hari enfermeiro ka koko temperatura paciente nia isin temperatura iha 37 Celsius. Ani dane ita bele claro katak dados ne bek iha ita bele analisa katak paciente ne moras ising manas o hypertermia. Ya. Dia iha ne anesang enfermeiro ita nia instrumento ga coleta dados mita usa maknarang formato avaliação básico formato nebe kita se usa ninia exemplo mak ihane anesan data avaliação ita precisa mas tahu data avaliação depois data hospital wanghira paciente ne vai hospital ne ba kadi kita foti dados ni hospital ne ba e depois sala nebe que paciente ne nia halo tratamento ba e depois horas nebe kita buat sira bahalo observação e depois diagnóstico médico ba paciente de maksaida ihane hawalo exemplo hipertensão maten hipertensão ne tensão nebe alto e depois ihane ba primeiro makita hatene ma paciente ne narang dados nebe ta foti primeiro paciente ne narang idade sexo ne hanarang identidade cliente ga paciente nemak ihaneba composto sine narang idade sexo ne religião e depois ne nível educação nomos ninia profissão profissão hotutia depois tama ihania nacionalidade no relafating no estado civil e segundo ita se kuliah konaba historia moras paciente tambah ne nessa ni razão tambah saída makna tama ne ba então ita hari ihane paciente queixa principal ga queixa nebe que ni agora dadão de sentiela queixa principal mak ni hateten kata paciente hateten kata ni olfato moras makas no oi ngalai e depois segundo história moras passado ita bele usine moras iha galai pernah nia maitena halo tratamento relação moras nebe que ne enfrenta e depois ohir nia teten kar iha ita bele usu iha satinang salorong depois nine processo no insa e depois ita usu fila falimos konaba nine família sira iha família balong enfrenta moras negalai ka sofre moras nebe que paciente agora dadão ne enfrenta lá e depois dados ida ne hotu tia ita bafal iha observação no exame físico ne iha parte tolu ne iha ne ita bosir hare iha ne ita bele hare observação condição geral paciente ne no insa dia fraco ita bele hakere kotune ba
e depois ihane condição geral né ita bele observação ita bele hare liu barak liu conaba sinais vitais e depois tinha tensão, pulso, respiração, nomos temperatura e depois tinha alto mos neba e depois a parte letting ni ita bele haremos naram breathing a bisatu ne ihane vamos kisa iha dada isnya ne wensa paciente sente dada is moras galai wensa nia mear ita kuliah konaba paciente nia pulmão respiratório nia depois ihane ba sada iha kuliah konaba nia consistência kabeng muting kinur ita harese ne ba depois ita bafal iha hare nia cardio ini rang ni tahare nia fuang ni lau insa lau los galai ni ta se check ida por ida data dado sira ne depois ita maitang iha ni nia olfato ga iha nia kakutak ni saya makontese iha ne ba nia sentimento no insa nia sente matandukur ga isimbaru ka fraco ga força ita bel hareto ne ba Wahiri ta examina sira buat sirne hotu ona ita buat sira bel hare iha ne ba ya ne nesse exemplo ne beta foti dados hotu tia ita bel hare ne ba kulia kon ba ninia awensa ne sebe bo sebe ki hang hemu ne gosta galai da iha uma ne ba ne hang ira molok ne moras ne hang itu bika hira wahiri ne moras fali ne hang wensa e depois ni bulara ne forgamos ita pesquisa hotu keda e depois ita hare dado sira ne iha itanya formato ne depois mak ita fila fali ita halo buat tidak narang analisa sound pensama kita tu halo pensai ita bela halo tratamento ga implementa dados ne bita hetangana ne ba paciente ne iya tamba paciente ne beki iha dadang ne nia mora sela ita hetan tiana kataknya hipertensão liusi tensão ne bek ohin alto ela ne ba ita bel hare ne tensão makane iha ne bel hare iha tensão normal kan biasanya 120/80 agora ninya tensão iha 179/122 ne claro katak paciente ne nia sofre mora sida narang hipertensi e depois dado sida ne ita ta relata hamutuk tiau tu começa ita halo analisa dados mak ita se halo implementa ne cada vez dalam rumah to iha semana ida selai semana ida balong onune buat sirnebe kita dados ita hetan tiana ita bela hare ita bela implementa no fim paciente ne bela resolve wahira ne diak ne filafal ba uma então cada ita halo implementação que ita ba terapia paciente precisa hakerek na fatine ba no fim ita bele hetang paciente sira sai dia tamba ita nia tratamento ne bita hala ba paciente ga dados ne bita hetang ita aplica ba paciente ita diam paciente dia kana dia depois ita halo tu tia relatório depois ita tama claro kata paciente ninia problema ita bele resolvido na paciente bele fila fale bauma dia espera kata lição idane bele fo ita bosir hanoin liso nós compreende pensado foti dados nós implementa nós analisa depois halo relatório quando wahiri ta halo relatório kata paciente ni dia tiana ita for relatório kata kami halo implementação buat sernebek iha dados ne beta foti depois ita halo implementa ida por ida to paciente ne diak nona fila fali diak ita te próxima semana adeus.